Olá, Brasil, diretamente dos estúdios do Universo Sertanejo, hoje, 22 de junho de 2026. Nós temos um assunto hoje maravilhoso, muito legal da gente conversar aqui, que é sobre visão ambiental e consciência ambiental. Nos nossos estúdios, a engenheira ambiental Tayana Tayane Silva. Tayane. Seja muito bem-vindo. Fiz trazer essa moça aqui, viu? Pois é. Muito obrigada, muito Eu estava obrigada. falando com ela a minha dificuldade com o nome. Eu também tenho um nome muito complicado, mas seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada. Esse assunto, ele é moderno. Esse assunto, ele é de interesse social plenamente, tanto da zona rural quanto da urbana, né? Sim. A sociedade urbana. E vamos começar hoje com esse debate entrando no ponto de reflexão. Eu gostaria que você começasse se apresentando, né, onde você trabalha, os trabalhos que você faz e exerce, e também como é que anda a consciência nossa, tanto dos produtores quanto da sociedade em relação ao tema ambiental. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, tá? Eu sou engenheira ambiental, trabalho desde 2010 na área ambiental, então já são aí 16 anos na área ambiental. Sou do Pará, né? Vim da Amazônia, estou em Uberlândia há 14 anos. E desde então eu atuo com diversos tipos de negócio na área ambiental, de sustentabilidade, gestão ambiental. E quando a gente fala da área ambiental dentro dos negócios, envolve toda uma sistemática relacionada à água, efluente, licenciamento, condicionante, requisitos legais e estratégia também para os negócios, né? Você me perguntou como que está o comportamento A mentalidade. A mentalidade das pessoas em relação à área ambiental. Exato. Eu percebo que ainda é uma mentalidade muito frágil, ainda é um conhecimento muito limitado, infelizmente, em relação ao que realmente implica a área ambiental. Então, as pessoas, de modo geral, ainda têm um pouco de conhecimento mesmo, conhecimento pequeno em relação à complexidade da área ambiental. Então, isso eu percebo até quando eu falo qual é a minha profissão, né? Quando eu falo, o que você trabalha? Eu trabalho na área ambiental. Eu percebo uma interrogação nas pessoas, tá? Mas o que você faz? Trabalha com coleta seletiva? O que você faz, né? Fica sempre... E eu percebo que isso é o reflexo do desconhecimento da complexidade, né? As pessoas, quando a gente fala de resíduo, por exemplo, as pessoas colocam seus resíduos todos os dias na porta de casa e sabe que ocorre uma coleta, mas não sabe todo o processo de engenharia que tem por trás daquilo. A mesma coisa quando a gente abre a nossa torneira nas nossas casas e a gente não sabe todo o processo de tratamento de água que aconteceu até aquela água chegar na nossa torneira. Então, eu percebo essa fragilidade. E essa fragilidade, ela permite com que a gente fique vulnerável, né? Porque como as pessoas têm essa fragilidade no conhecimento do que realmente é a área ambiental, muitos crimes ambientais ocorrem, né, debaixo dos nossos olhos e nada é feito porque não tem uma pressão social, governamental, para que isso seja cobrado. Perdão de cortar, o Brasil apanha muito nessa área, né? Pelo menos a comunidade internacional cobra muito do Brasil essas questões ambientais. Eu sei que para exportação, por exemplo, selos como da Hansford, a própria política agora ESG tem pegado bastante a nível internacional para critérios de exportação. Isso é só para as pessoas entenderem a importância desse assunto. Ele envolve, inclusive, posicionamento ou a imagem do Brasil lá fora. E a gente vê muito debate teve a COP30 no Brasil recentemente. Eu participei, inclusive. Pois é, então assim, é um assunto de extrema relevância e a sociedade pode colaborar com isso, porque o maior lixo produzido é a própria urbano, né? Que a sociedade produz, né? Sim. Nesse sentido, é importante a gente pensar, e você tocou num ponto muito importante quando a gente fala de exportação, importação, porque a área ambiental ela tem a ver com os negócios, ela impacta diretamente na estratégia de negócios, né? Mariana é um grande exemplo. Então, os riscos ambientais, os passivos ambientais, eles geram risco para os negócios. Por isso que o ESG está vindo com força total, né? O ESG, ele em resumo, o que a pauta de sustentabilidade determina, que é governança, sociedade e ambiental. Então, não é só a parte ambiental. Tem a ver com a governança, e governança tem a ver com dinheiro. Então, quando a gente
por que tem todas essas exigências, né? Como a área ambiental ela é um risco para esses negócios, eles entendem que qualquer risco ambiental pode trazer um prejuízo inimaginável. Então, não é simplesmente porque a comunidade internacional ela tem um olhar ambiental melhor. É porque ela entende que a parte ambiental ela é um risco real para o negócio. Tanto que grandes investidores das bolsas nacionais, internacionais, eles enxergam que se determinados negócios não estiverem alinhados com pautas ESG, não são bons negócios para investimento. Então, quando a gente fala hoje de estratégias ambientais, estratégias ESG, está totalmente conectado com a lucratividade daquele negócio, com a estratégia daquele negócio. Porque se ele está alinhado com as questões ambientais, ele demonstra que ele tem um nível de organização e de transparência que compensa, que vale a pena aquele investimento. Né? Porque se a pessoa está alinhada com as pautas de sustentabilidade, ela sabe exatamente como que está o fluxo dela de consumo de água, como que está o consumo dela de energia, como que está a tratativa em relação aos funcionários que ela tem ali dentro, né? Se eles estão sendo bem remunerados, se eles têm um plano de carreira, se eles estão sendo respeitados ali. Então, quando eles têm essas pautas todas alinhadas, ele é um bom negócio para investir. Então, é uma questão de estratégia. E é por isso que existem tantas certificações hoje que permitem que exigem, né, para que os produtos sejam exportados, né, a nível mundial e nacional, até por uma questão de também, né, para além de tudo, questão de segurança alimentar, segurança hídrica, né? E o Brasil ele acaba negligenciando em algumas pautas nesse sentido, até pela abundância, né? A gente tem uma abundância energética, uma abundância hídrica que muitas vezes a gente acaba não tratando com a responsabilidade que deveria ser tratado, que não é uma realidade fora do Brasil. Tayana, você citou aí nesse papo, você relembrou a tragédia, né, vamos dizer assim, de Mariana, né? Sim. Só para relembrar, gente, a tragédia, porque já tem, como diz o brasileiro, cai no esquecimento, né? E não, mas eu acho que foi em Minas Gerais, né? Uma tragédia em Minas Gerais foi o rompimento da barragem, né? Exato. O rompimento da barragem. E a gente, como é que a gente pode tratar isso? Porque foi em 2015, né? Nós estamos em 2026. São 11 anos. Uhum. São 11 anos, né? É uma tragédia ambiental irreparável? Sim, é uma tragédia irreparável, né? Até porque quanto que vale um patrimônio cultural? Né? E a gente sabe que tiveram vidas. Quanto que vale uma vida, quanto que vale aquela região, quanto que vale o fator geracional ali das pessoas que foram vivendo ali. Ainda que determinadas famílias recebam, talvez, não sei, uma casa em outro bairro, uma região talvez tão boa quanto já tiveram, mas quanto vale, quanto que representava aquilo ali culturalmente, por exemplo. Sem contar as espécies, Sim. sem contar todo o bioma. Né? Então, eu trouxe essa questão cultural, porque é irreparável em diversas camadas, em diversas esferas. Mas eu trouxe a questão de Mariana para a gente tentar enxergar de uma maneira, a grosso modo mesmo, no sentido... porque foi um grande impacto ambiental e social que muito provavelmente, talvez, sem precedente também, que muito provavelmente não havia sido mapeado. Né? E o que isso trouxe de impacto financeiro para aquela empresa? O que aquilo trouxe de queda numa bolsa de valores? O que isso trouxe de queda na imagem corporativa? O que aquilo trouxe de prejuízos, para além de todos os prejuízos que a gente já sabe? Então, assim, é um exemplo nu e cru sobre o impacto, sobre o risco, né? Que de não ter olhos, vamos dizer, com lupa nesses detalhes. Exato. Ambientais e tudo Exato. Mais, né? Porque hoje a gente enxerga, muitos negócios, muitas áreas enxergam a área ambiental como algo que não tem retorno, né? Então, eu vou investir numa ETF, vou investir numa destinação de resíduos, mas não tem a ver com a minha produtividade. ESG para quê? É mais ou menos assim ainda, essa cultura? Exato, porque as empresas enxergam o quê? Eu sou uma fábrica, eu posso investir na minha linha produtiva.
Eu tenho X valor para minha linha produtiva, mas eu também preciso investir na minha TE. Eles enxergam que o capital deles, o crescimento deles está alinhado especificamente naquela questão da linha produtiva que eles podem adicionar dentro da fábrica. E eles enxergam aquela estação como custo. Não vou ter retorno nenhum disso aqui. Só que eles não conseguem valorar o risco ambiental em dinheiro, né? E existe até grandes áreas de valoração ambiental para conseguir calcular como se fosse um DRE de contabilidade mesmo. Eles não conseguem valorar o que eles poderiam ter de problemas e custos financeiros em relação à multa, riscos ambientais, jurídicos, operacionais. Okay. Teve uma pessoa, se eu não me engano, Lavoisier, que falou que nesse mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nós vivemos épocas em que eu acredito que a mentalidade da reciclagem, né, do reaproveitamento de matéria-prima, eu acho que ela está ganhando força, até porque se trata de uma espécie de ouro ainda não lapidado, né? Porque Exato. a própria indústria da celulose é possível reciclar muito, né, do que é desses... Do que é o descarte de papel, tem vários produtos, por exemplo, o alumínio, ferro, tudo reciclado, inclusive a questão orgânica. E vocês também, eu vi num vídeo que estava passando aqui antes da gente começar, a questão da compostagem, né? A questão da compostagem que é aproveitada. Ou seja, desde lá de Lavoisier, a ideia de que tudo pode ser transformado já é quase que uma premissa para onde caminha a humanidade, né? Uma Exato. Nova consciência. A gente já sabe exatamente o que deve ser feito. A natureza é perfeita, né? Então, quando a gente tenta caminhar para a economia da natureza, para o modelo da natureza, a gente consegue fazer de forma correta, de forma que a humanidade consiga sobreviver, né? Apesar de todas as nossas utilizações ali dos recursos naturais, né? E aproveitando, falando um pouco até da Resisul e da Revitalize, a Revitalize é uma empresa que faz parte do grupo da Resisul. A Resisul tem mais de 40 anos de mercado na área de gerenciamento de resíduos, com várias unidades na região sul do Brasil e com uma unidade aqui em Uberlândia que atende diversas indústrias. E a Revitalize tem mais de 10 anos de mercado, atuando na parte administrativa ambiental, na parte de assessoria, consultoria e engenharia ambiental. Né? Então, quando a gente fala da parte do composto orgânico, da reciclagem e tudo mais, a gente está trabalhando a economia circular. E dentro da economia circular, a gente tem duas áreas. Né? A gente tem o ciclo biogênico e um ciclo técnico. Então, a gente traz para a economia um modelo da natureza. E qual que é o modelo da natureza? Transformar. Né? A gente não perde, a gente consegue transformar tudo. Então, a ideia da economia circular, que é a ideia principal da Resisul, tanto dentro da parte do orgânico quanto na parte dos recicláveis, né? Coletando plástico, papelão, alumínio, metal, é justamente isso, transformar. Para além da reciclagem, né? A gente conseguir valorizar aquele resíduo, para ele ser reinserido dentro da cadeia produtiva novamente. Tanto os compostos orgânicos quanto outros materiais. No processo da reciclagem do plástico, a gente consegue fazer isso, voltando a transformar em sacolinha. No processo do papelão, a gente devolve para as indústrias recicladoras, que vão voltar a transformar aquilo ali em matéria-prima também. E a base do negócio é justamente essa. Só que, para além da gente chegar na reciclagem, quando a gente fala de economia circular, é importante a gente ter aquela premissa, para além da reciclagem, aquela premissa de quando a gente fazer a concepção de um determinado produto, a gente já ter em mente como que vai ser o final de vida daquele produto. Como que ele vai voltar. Então, antes que eu pense no valor comercial, no valor de venda daquele produto, seja dessa garrafa de água, seja desse copo, a gente já pensar nesse protótipo, como que eu posso conceber um produto que eu vá conseguir garantir a maior eficiência ambiental possível, com uma maior economia, com uma embalagem que facilite a minha logística, com uma embalagem que facilite a reciclagem dela. Então, a economia circular ela vai para além dessas questões da reciclagem. Eu penso que o cidadão comum, quem está em casa, às vezes ele não sabe da importância do que é já separar
o alumínio, o vidro até por uma questão de cuidado com a pessoa que coleta, né? O pessoal questão de limpeza, segurança. já a questão de acidentes, né? Ou incidentes ocorreram. A pessoa, às vezes, ela não tem a compreensão de o quanto ela pode contribuir com a sociedade quando ela faz a devida separação para a coleta de lixo. Porque, às vezes, o cidadão se sente muito distante, né? Ele não sente pertencimento social. Mas, para se ter uma base, pelo menos em evento, cada pessoa produz em torno de 2 quilos de lixo. Você tem esse número de quanto cada cidadão numa cidade ele produz de lixo? No Brasil, a geração per capita de resíduo está na faixa de 1 quilo. 1,2 é a geração per capita. Em países desenvolvidos, isso é até maior. É uma geração maior. Só que o que a gente precisa pensar, para além da geração, é a separação na fonte. Os países desenvolvidos, eles geram, de forma per capita, mais resíduo. No entanto, eles já separam na fonte. Já tem uma cultura, até por uma questão de carência de matéria-prima, uma carência de acesso, que não é o nosso caso no Brasil. Então, eles já fazem essa separação na fonte. Então, no dia a dia, eles já têm a separação do resíduo seco, então uma garrafa, um PET, uma embalagem, do orgânico, né? Então, essa separação na fonte, ela é fundamental para além do volume per capita de resíduos sólidos. Quando você está dizendo separação na fonte, a gente está, para a gente ser bem mais para o pessoal em casa, é o lixo de casa mesmo, Isso. né? Um dos principais fontes, Exatamente. né? E o comércio também ali em si, né? Sim, sim. Então, e eu acho que isso tá, quando a gente fala do primeiro mundo, enfim, você está falando, a gente está dizendo na educação ambiental das pessoas, o ensino nas escolas, né? Exato, exato. A gente precisa ser estimulado a separar o nosso resíduo dentro de casa. A gente precisa ter aquele estímulo, aquele entendimento que se a gente separar esses resíduos na fonte, a gente evita a entrega desses resíduos em aterro, né? Aterros são projetos de engenharia sérios e licenciados, né? São regulamentados. No entanto, ali a gente tem boa parte dos resíduos poderiam estar voltando para o ciclo produtivo. Só que quando a gente mistura esses resíduos, a gente perde esse valor agregado dele, que possibilita que ele seja reencaminhado para a reciclagem, né? Então, por exemplo, as empresas, o aterro e tudo mais, eles não têm mão de obra para fazer uma separação de item por item de cada saco de lixo que chega dentro dos aterros ou dentro das cooperativas. Então, a gente precisa fazer essa separação dentro de casa. Existe também a contaminação, né? Por exemplo, produtos químicos. Eu vi que vocês têm uma área de produtos perigosos, né? Porque tem bateria de eletrônicos, isso hoje é um problema ambiental. Sim. Você tem alguns produtos químicos que podem estar contaminando, inclusive os funcionários que vão ter acesso a esse lixo. Então, realmente, assim, é um assunto de transformação cultural. Nós estamos nesse ponto, né? Exato. Bom, a gente pode lembrar, assim, eu vou lembrar da minha época escolar, né? Mas depois aí também veio dos meus filhos, enfim, né? E a escola, eu acredito que, acho que pelo menos a rede pública, né? Que é a rede estadual, a rede municipal, você teria que ter isso, teria que ter uma grade, ela fazer parte, né? Porque, poxa, a gente está falando em educação ambiental, a gente está falando em vida. A gente está vida, totalmente vida, né? Exato. Porque ela... na Copa do Mundo a gente viu japoneses e chineses qual o comportamento, eles limpando os estádios quando eles sediaram a Copa lá, né? Sim. É uma questão cultural. Então, assim, a grade é fazer parte de como a ciência, a contabilidade, a matemática. Acho que o ESG tem que vir, e não um assunto educativo. Recolhe garrafa aqui ou monta isso lá na sua casa, ou essa separação, né? Exato. Ela precisava ser mais profunda, não? Isso, eu acredito que, como a gente já está em 2026, a gente já tem tecnologias, estudos, engenharias, métodos para basicamente tudo. Então, eu percebo que a questão ambiental é muito mais uma questão comportamental.
É uma questão comportamental. Se a gente absorve que a gente precisa fazer a separação independente de qualquer coisa, ela vai acontecer. É como acontece com a nossa alimentação, né? Se a gente entende que, ainda que seja saboroso, ainda que seja interessante determinado produto, que a gente não pode mais fazer daquela maneira, que a gente não pode consumir, a gente vai parar. Então, é uma questão comportamental, muito mais do que a ausência de novas tecnologias, a ausência de novos modelos. Então, quando a gente mudar o comportamento de cima para baixo, com políticas públicas, com educação, com acesso a essas informações para todos os níveis da sociedade, porque a gente entende também que existe um nível de carência que, às vezes, como que eu vou falar para determinadas famílias que elas precisam separar o resíduo dela da fonte se ela já sobrevive de restos? Ela às vezes tem o tempo dela ali para tentar sobreviver. Muitos moram no lixo, né? Como que eu vou falar para essas famílias que sobrevivem do lixo que eu não poderia ter aquele lixão ali? É uma situação muito complexa, porque também as camadas sociais, elas têm diferentes urgências. Sim. A gente está no nível social que a gente pode olhar para determinado tipo de comportamento, porque a gente não precisa pensar se a gente vai ter a janta ou não. Mas determinadas famílias, se a gente chegar a falar da área ambiental, ela vai pensar, poxa, eu não tenho tempo nem para absorver essa informação. Por conta de tantas outras pautas, né? Você comentou aí também que você é paraense. Sou. E o ano passado foi historicamente, né, a COP30, não só para o Brasil, mas para o mundo, e aconteceu no Pará, né? Sim. Lá na sua... E eu tive o prazer de participar. Você participou, né? Pelo convite da Resisul. Conta pra gente um pouco aí dessa participação e da importância, né? Deixa eu emendar uma pergunta para ser mais polêmica. Vamos lá. Vocês estiveram na COP30 e lá foi, em tese, o Fórum Mundial do Debate Ambiental. Como é que está o Brasil nesse nível de educação? Como é que a gente é classificado? Existem estudos que, tipo assim, o Brasil opera qual ranking? Como é que o mundo nos vê? Não, a COP, ela é uma conferência das partes, né? Principalmente em relação a mudanças climáticas. Então, ali não é gerado um ranking, é dividido em zonas, justamente para eles chegarem em consensos de investimentos, né? Politicamente. Então, uma cúpula tinha Blue Zone e Green Zone. A Blue Zone é uma cúpula fechada dos líderes mundiais para tentarem captar o máximo possível de recursos para desenvolverem projetos que viabilizem. Eu não sei te falar exatamente, para além da COP, qual que é o ranking brasileiro nas áreas. Resumindo, nós somos principal... considerados mal educados? Como é que é isso? Porque lá fora eu já viajei bastante, o pessoal acha o brasileiro mal educado. Tem essa imagem ou você não tem os parâmetros disso? Eu não tenho esses parâmetros para falar para você exatamente como que... Eu acredito que a nossa imagem não seja tão boa, mas eu não sei, não posso julgar em qual nível a gente está nesses parâmetros. Mas como paraense e participação sua lá, você que esteve presente, né? Igual como você colocou, né? Você teve essa felicidade de estar lá, né? E de certa forma, para o Pará e para o Brasil, representou algo especificamente para o Pará? Com certeza, com certeza. No primeiro momento, eu conheço o Pará intimamente, cresci, vivi lá, volto para lá todos os anos. Tenho muita honra de ser paraense, de ser do norte, a cultura do Pará é muito rica. Lá existem povos originários mesmo, né? E ter esse holofote para dentro do norte foi de uma importância para o Pará muito grande, né? O foco do Brasil é o sul e o sudeste, isso é um fato. Né? O foco do Brasil é o sul e o sudeste. As pessoas conhecem o sul e o sudeste. Levar o holofote a gente conhece o sul e o sudeste e também conhece as praias do nordeste, que as pessoas também vão a passeio. Mas não existe esse olhar para o norte, né? E o norte não é o nordeste, é uma região amazônica. Então, a gente teve a região norte pela primeira vez, historicamente, teve a oportunidade de ser vista pelo mundo. Né? E foi possível olhar as mazelas, os potenciais, o poder da bioeconomia, o poder e a riqueza que existe dentro da Amazônia
Então, eu acredito que foi para além dos problemas que tiveram de mobilidade, problemas de como é que se fala? De hotéis, de locais. A receptividade, enfim, Para logística. além disso, foi uma oportunidade incrível para olharem de fato para dentro da Amazônia, para enxergarem que dentro da Amazônia existem as maiores mineradoras desse país, existe o porto mais próximo da Europa, com calado significativo para a Europa, existem grandes institutos, grandes universidades, né? Então, tira um pouco aquela névoa do próprio brasileiro sobre o norte. O que é o norte? E aí tem as piadas sem graça. Santa Jacaré no meio da rua. E a Joelma. E determinada situação. Então, foi uma grande oportunidade para enxergarem além. Para mostrar, né? Para o Pará ser visto mesmo. Nossa, lá não tem saneamento. Realmente, não tem saneamento. Por que não tem? Por que não foi visto? Lá tem a maior mineradora. Tem. O que pode ser feito em relação a isso? O que pode ter de ganho para o Estado em relação a isso? Então, é muito importante ter essa visibilidade. Faltava muito isso. Do ponto de vista das instituições brasileiras, porque o produtor rural, eu já acompanhei, você também já acompanhou em fazendas, existe meio que uma queixa, pessoal muito exigente, nossa legislação é tão exigente assim. Eu sei que tem que caminhar junto, né? Isso parece ser um consenso, mas na prática existe muita resistência da experiência que você acompanhou dentro da sua expertise. O produtor rural tem uma boa consciência, uma boa relação? Como é que funciona essa relação instituições de fiscalização junto às pessoas que são produtoras e até as empresas da cidade mesmo? Como é que funciona as nossas instituições a título de fiscalização? Depende. Eu posso te falar que depende. As leis brasileiras são muito boas, as leis ambientais são boas. Só que a gente tem uma grande dificuldade, né? O Brasil é um país continental. Eu imagino que os órgãos, de modo geral, né, eles têm uma precariedade e uma dificuldade grande de acessar determinada região. Então, vai ter localidades no Brasil que o produtor rural vai ter um arcabouço ali sensacional para ter acesso à informação, né, para ter os técnicos que vão ali até a propriedade dele orientar sobre o que ele deve fazer, como ele deve fazer. Então, ele vai conseguir fluir ali no processo dele. E vai ter região também que ele vai estar no relento. Ele não vai conseguir ter uma comunicação mais aberta. Ele não vai conseguir ter o acesso mais aberto. Deixa eu dividir em duas óticas. Fiscalização, poder de autoridade, poder de multa. Sim. Então, esses órgãos brasileiros, eles são mais punitivos ou preventivos? Como você disse, em algumas partes do Brasil, talvez eles passam a ser até parceiros, né? Sim. Das pessoas com uma atuação mais preventiva do que punitiva, ou a gente está distante disso? De modo geral, eu acho que até como resultado da precariedade, a gente, de modo geral, é um modelo mais punitivo, infelizmente. Né? Porque a quantidade de efetivo em muitas áreas é pequena, a quantidade de recurso é pequena. Então, se às vezes falta efetivo ali para a fiscalização, imagina para a parte de educação, para a parte de treinamentos. Então, fatalmente, por consequência, se torna muito mais punitivo. Não porque é o objetivo, não, o meu objetivo é punir, não, mas acho que por consequência, pela falta de estrutura mesmo. O exército que deveria estar ajudando, no final acaba sobrando, já chega tarde demais, acaba tendo que multar, seria mais ou menos isso? No caso do exército, você fala? Não, eu falo um exército, força-tarefa. O corpo dos órgãos eu chamei de exército, né? O nosso efetivo, ou seja, o nosso exército de fiscais são pequeno em função da demanda. Sim, acaba falando lá na cultura que você volta, né? É dentro de uma cultura. Não, é multa. Não é uma cultura de educativa, isso. Né? De reeducar. Eu já vi de tudo, assim. Tive uma situação em que um senhor, ele tinha uma pequena área, ele loteou essa área e vendeu, foi vendendo para outras pessoas, fizeram pequenas chácaras.
E essas pessoas foram fazendo poços na propriedade, poços de água, então ele... E num dado momento, por alguma circunstância, ele foi denunciado. Ele não tinha a menor ideia que ele tinha que licenciar aquela área. Ele não tinha a menor ideia que ele estava invadindo uma área de veredas, uma área de APP, que ele não poderia desmatar. Ele não, ou seja, ele foi descobrir tudo isso no momento da multa, no momento que ele foi autuado. Nem sempre é má fé. Nem sempre. E muitas pessoas que estão ali, às vezes... receberam as áreas de herança, foi passando ali de pai para filho e nem tinham conhecimento, às vezes nem tiveram estudo, não terminaram a escola. Então, eles não sabiam burocraticamente que precisavam licenciar, que precisavam outorgar, que precisavam fazer uma série de processos ambientais. E, infelizmente, o órgão também precisa agir diante de uma denúncia e chegou até ele. Mas está melhorando, né? Tem muitos estados que já estão se utilizando das imagens de satélite, inteligência artificial, para melhorar nesse sentido. Mas, de toda maneira, é preciso de gente para chegar até esse ponto. Para motivar essa melhora, até por iniciativa, né, das pessoas, geralmente o que motiva são as vantagens. E a gente sabe que tem muitas vantagens. Por exemplo, para exportação, quem é politicamente, ecologicamente correto, tem algumas vantagens. Muitas pessoas, eu quero exportar, eu quero expandir, eu quero agregar marketing social ou marketing ambiental à minha marca. Tudo isso são ferramentas. Eu gostaria que você mostrasse para quem está nos assistindo efetivamente quão é vantajoso essa nova consciência. Eu até te agradeço por essa pergunta, porque é o que eu mais tento levar para todos os lugares onde a gente vai falar sobre o trabalho na área ambiental. Quando você consegue desenvolver a área ambiental dentro do negócio, dentro da sua propriedade rural, você consegue ter acesso a ferramentas inimagináveis. É igual a hora que a gente aprende a falar inglês, a gente tem acesso a lugares do mundo onde a gente não teria acesso, por exemplo. E a área ambiental é um pouco disso. Então, aquela empresa, ela consegue ter acesso a um dinheiro mais barato, porque dentro daquele formulário ali, e eu estou lidando com isso quase toda semana, algum cliente meu recebe um formulário de banco onde pergunta sobre como que tá os projetos sobre mudanças climáticas, sobre consumo de água, sobre Ou seja, energia. Os bancos já estão considerando isso como ativo. Exato. Porque aquilo que eu falei no começo, né? Eles enxergam a área ambiental como risco para o negócio como um todo, né? Uma falta ou não de dinheiro ali. Então, os bancos olham para isso para liberar recursos. E tem recursos que estão alinhados com a sustentabilidade. Então, ele consegue ter acesso a recurso mais barato. Então, se você tem um projeto de desenvolvimento dentro da sua empresa, você consegue ter acesso a capital de fundo perdido também. Então, a gente está falando de lucratividade, a gente está falando de dinheiro, que é o que os negócios almejam, né? Quando eles são criados, seja dentro do produtor rural ou fora. Então, eu tento levar justamente isso. Não é que ele ter esse olhar ambiental, ele vai ter um olhar para a parte da lucratividade do negócio dele. É uma estratégia. Cooperativas, empresas que compram do produtor, empresas que relacionam. Sim. Muitas consideram também como marketing ambiental, né? Que você constrói uma imagem em cima do produto. Sim. A aceitação disso está cada vez maior também. Sim. Esse é outro ativo. Sim. O marketing verde, ele é uma consequência desses projetos, né? E existe um grande cuidado que a gente tem que ter, que é com o greenwashing, né? Que é os falsos projetos ambientais. Algumas empresas, elas se utilizam ali de determinadas situações para falar, eu sou verde, sou sustentável, e às vezes nem é. Planta uma árvore e fala que salvou o mundo. E o bom, né? Como a gente tem aqui as ODS, existem métricas internacionais sobre como mapear essa sustentabilidade dentro dos negócios. Como mapear o ISG. Então, você consegue realmente, por consequência, você vai ter um marketing verde pautado em métricas que foram criadas internacionalmente, né? Para a gente falar em sustentabilidade, a gente tem a GRI, que é que é um instrumento utilizado para você realmente tabular. E uma coisa que foi muito falado na COP foi justamente sobre isso, como medir. Como fazer a taxonomia do que realmente é ambientalmente correto. E aí, por consequência, a gente tem um marketing verde e aumentar o valor.
Então, você leva isso, você aumenta o valor do seu negócio, você aumenta a representatividade. E com a mudança gradual que está havendo no comportamento nacional e internacional, e com esse acesso da comunicação também, o que vira um fenômeno hoje fora do Brasil, se torna fenômeno dentro do Brasil com uma rapidez maior, se torna importantíssimo a gente conseguir olhar para essas vantagens, para o negócio. Não porque eu como empreendedor, eu tenho compromisso ambiental e é por isso que eu vou fazer. Não, vai para além, vai para algo como estratégico mesmo. Como parte que deveria ali já vir na essência da concepção daquele negócio. A empresa de vocês já é um case de sucesso, né? Sim. Porque vocês atuam nacionalmente, é isso? Sim, sim. Então, para você ver, você diz 40 anos, né? Que a empresa, a Resisul tem 40 anos de mercado. Que ela vem mercado. com essa mentalidade, né? Sim. Ou seja, que tanto de renda é gerado, que tanto de empregos são gerados, quanto que movimenta da economia. É porque eu vi nas imagens... E ajuda na consciência, né? Uma frota de caminhões, isso. Ou seja, é uma big empresa essa, Sim, né? E é importante ter esse olhar, essa magnitude. Eu estou falando do dinheiro, do lucro, para que todo mundo possa entender que, para além dos ganhos ambientais, para além do ganho que a sociedade como um todo tem, existe também um ganho de capital, existe também geração de emprego, geração de renda, né? Movimenta no mercado grandes indústrias. Então, é fundamental. Está faltando emendar o ganho político, né? Prefeitos, governadores, presidentes. É um tema Exato. que rende, inclusive, apego popular, né? Popularidade. Sim. Eu queria... Uberlândia está em terceiro, se eu não me engano, foi eleita como a terceira cidade mais sustentável do Brasil. E ter uma qualidade de água, ter uma qualidade na gestão de resíduos, ter uma qualidade na distribuição de energia é o que traz outros negócios, outras indústrias, pessoas, instituições, né? A gente está falando de uma cidade que tem universidade, que tem bons hospitais, e tudo isso é uma reação em cadeia. Tem uma coleta, né? Uma coleta seletiva. É uma cidade talvez saneada. Ainda não atenda todas as demandas da população. Uberlândia né? tem, inclusive, os pontos de captação de quem quer desovar. Os ecopontos. Os ecopontos, né? Exato. O ecoponto, o pessoal, me corrija vocês dois aí também, mas é isso, você quer descartar, né? Você precisa descartar um sofá, que você está na sua residência, ou um restante de construção, né? Então, você tem E o esses bem que isso faz, famílias inteiras, claro. Eu já fui nesse época, ali eu acho que é no Moarama, perto. Tem no Morumbi, mais vários aqui. Tem vários. Sim, tem vários. Famílias inteiras. Nós mesmos descartamos aqui. Famílias inteiras. Recentemente. Famílias inteiras pegam, tipo, como você falou, sofá, você vai jogar um colchão fora, Sim, isopor. Exato. Muita matéria-prima eles reciclam. Exatamente. E o Uberlândia tem essa dinâmica muito bem estruturada. E isso atrai investidores. Isso muda o valor da cidade. Isso aumenta a arrecadação. A prefeitura também trabalha, não sou de nenhum viés político, né? Não sou inserida, mas a prefeitura, ela tem esse olhar para a inovação justamente por isso. Uberlândia passou por vários vertentes políticas e manteve essa visão. Manteve. E o interessante é que não é por uma questão puramente de valores, é por uma questão estratégica, né? Tayane, depois você pode pesquisar isso até para seu currículo e sua história também, mas eu cheguei em Uberlândia em 1991. Nossa. E ali em 91, a gente era uma produtora de vídeo que registrava o crescimento, o desenvolvimento de Uberlândia. E uma coisa me marcou muito, porque o sistema de água de Uberlândia, o desenvolvimento de água naquela época, a autarquia, esse 1991, 92, Wayne, a gente registrou muito. Então, eu gravava a expansão disso, era uma pessoa histórica, eu lembro muito o nome dele, o Sr. José Espíndola, né? O Sr. José Espíndola, ele foi muito importante nesse tratamento de água para a cidade de Uberlândia. E chegou eu lembro que Uberlândia passava a ser visitada por outras cidades para ser como referência. Né? Então, isso eu acompanhei de perto em 1991, eu lembro bem disso.
né? Claudinha, você está conversando e eu quero suco, você não ofereceu suco Você quer um suco? para ela. Aí, ó, esse suco aqui Fica só expondo e não bota para a gente beber. Suco natural, tá? Não tem conservantes. Ele não tem, bacana. não tem conservantes. O invase é direto da laranja direto e tudo. Para garrafa. Muito Você aceita um suquinho desse aí também? Aceito. Então vamos pegar um suquinho aqui, desse aqui, ó. Tayane, aproveitando também, o que a gente... Ó, vamos lá. Toma um suco aí, então. Obrigada. Aí. Esse já suco, ele como não tem conservantes e duração é 7 dias, né? Então, suco direto, envasado direto, maravilhoso. O que a gente conversou aqui também, no Agrociente, nós temos aqui um viés do agronegócio, mas para falar dos bioinsumos, porque a gente entende que os bioinsumos também ele é uma mudança, uma exigência mundial, né, para diminuição dos químicos, né, né, dentro das lavouras e tudo mais, de pequenas ou grandes ou médias, né? Uhum. E existe também um trabalho importante do engenheiro ambiental, do engenheiro ambiental nessa, vamos dizer, nessa classificação de bioinsumos, né? Onde que entra o engenheiro ou engenheiro ambiental aí nessa história? Conta para nós. Em muitas áreas. É bem interessante porque é extremamente conectado com a área ambiental, né? Hoje, os bioinsumos, eles atuam diretamente até também na qualidade do solo, né? Nos custos também atrelados ali, na parte da sustentabilidade. Então, quando um determinado produtor ele passa a utilizar de bioinsumo, ele reduz a pegada de carbono dele, por exemplo. Ele reduz emissões. Porque o processo fabril daquele químico que ele usava anteriormente é um processo que gera muitas emissões de carbono por conta do processo industrial. Então, só dele fazer essa alteração, ele já tem uma redução imensa na pegada de carbono. Para além de tudo isso, ele tem um ganho, né, na biota daquele solo, na biodiversidade daquele solo. Então, essa seria uma das vantagens do bioinsumos. Dentro da parte de regularização ambiental, né, as empresas que fabricam bioinsumo, por exemplo, elas têm uma exigência ambiental muito grande, até por uma questão burocrática, legal, em relação à classificação dos bioinsumos. Né? Agora que está vindo uma lei federal que está regulamentando os bioinsumos, né? Porque... Nós vamos trazer o relator aqui para conversar, né? Vamos, tá devendo uma visita para nós. Prometeu. O relator da lei de bioinsumos nos prometeu uma visita aqui, mas está com a agenda bem apertada, a gente entende. Essa lei está muito aguardada, né? Ela é uma lei muito aguardada porque, infelizmente, muitos produtores de bioinsumos ainda estão ali tendo que ter uma atividade ali no cartão CNPJ como se fossem agrotóxicos, né? Ainda que sejam produtos orgânicos, né? 100% orgânicos. É um grande desafio. E para além de tudo isso, existe um grande desafio na parte até de nutrição de solo, porque a maioria das matérias-primas vem de fora, né? Vem de outros países às vezes que estão em guerra, que estão em crise. E o bioinsumo também vem como uma alternativa muito mais viável. Né? A hora que você usa um composto orgânico substituindo um fertilizante químico, né? Você melhora a sua pegada, você reduz custo e você ainda desenvolve internamente um produto 100% brasileiro. Já é uma mentalidade de ciclo, né? E isso, já é uma mentalidade exatamente. Você consegue retornar, né, um produto biodegradável para aquele ambiente, então ele vai ciclando ali. Então, existem ganhos financeiros imensos, existe um ganho para a área ambiental imensa e um ganho social muito grande também, que você desenvolve empresas, você desenvolve tecnologias, tanto das universidades quanto de empresas que trabalham com produtos biológicos e produtos a partir de compostagem, por exemplo, para usar no campo, né? Então, você encurta... Saúde do solo, saúde social. Isso. E financeira. Você consegue... de fato, atrelar os 3 itens do ISG e da sustentabilidade, que é você conseguir fazer o desenvolvimento social e financeiro, você ter o ganho ambiental
e a qualidade de vida. Então, você consegue atrelar o tripé da sustentabilidade. Nós tivemos com o Zé Vitor, que é o deputado federal, tá ligado, e ele foi o relator. Tem a lei, né, a 15.070, mas a lei ainda precisa, por se tratar de um assunto novo, né, ela ainda precisa de alterações, edições, né? É uma demanda antiga que está sendo vista como nova agora para as leis serem estabelecidas. Estabelecidas, né? exatamente. Do qual o Zé Vitor é o relator. E a gente aqui no Agrociente, a gente está, assim, com esse viés de falar dessa questão do bioinsumos, né? A gente está aproximando do Programa Nacional lá de Bioinsumos também do governo federal, tem conversado com o pessoal lá, estamos abrindo portas lá, estivemos com o pessoal lá em Juazeiro, na Bahia, num simpósio que teve da Sincobiol, e voltamos a nos falarmos aí recentemente, né? Então, o Agrociente quer trazer esse debate, quer trazer essa consciência, quer trazer essa informação, porque a importância, né, dessa utilização de bioinsumo e depois a parte técnica. É sensacional. Eu acompanho de perto tanto a fabricação de composto orgânico e acompanho de perto também a fabricação de bioinsumos, né? E eu percebo o desafio e o tanto que tem de ciência atrelado ali. O tanto que tem, a riqueza que tem nos detalhes de cada etapa do processo. Né? Então, você fabricar insumos biológicos a partir de fungos e bactérias do próprio bioma para fazer uma melhoria daquela cultura é sensacional. Sem produtos químicos, sem agredir. Então, são ganhos imensuráveis para aquele produtor e para aquela empresa também. Por exemplo, aqui em Uberlândia, a gente tem dentro da UFO o curso de biotecnologia. Então, conforme esse caminho for sendo desenvolvido até aqui dentro ou na região, a gente tem essa demanda e tem também essa disponibilidade de pessoas que estão ali prontas para poder desenvolver ciência e pesquisa para produtos biológicos, por exemplo, tanto dentro e fora do campo. Que ótimo, que maravilha. Então, é de uma riqueza sem tamanho. Vamos mostrar os extremos desse assunto. Todo segmento, ele tem o ponto que eu chamaria ponto grave e o ponto do ápice. Se você fosse estabelecer pela sua experiência, né, hoje, qual é o maior BO na questão ambiental e qual que é o maior motivo de glória ou vitória ou orgulho, se você fosse analisar os extremos, né? Estamos nesse ponto a esse ponto. Como é que você descreveria isso? É um exercício de imaginação aí, é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Porque tem várias camadas, né, de diferentes contextos. O nosso maior desafio a nível Brasil é saneamento. A gente fala saneamento, é acesso à água de qualidade, coleta de resíduos e coleta de esgoto. Então, é uma questão estrutural. O nosso maior... E cultural, né? Estrutural e cultural. Eu vejo muito mais como estrutural. Nesse sentido, Sim. Essa falta de saneamento. É uma carência governamental mesmo, a nível nacional, porque demanda que tenha uma infra para esse excesso de água de qualidade, para esse acesso à coleta de esgoto e coleta de resíduos sólidos. A gente ainda tem 3 mil lixões. O Estado que deveria ser o propulsor dessa iniciativa. E é mão na massa, é fazer obra de engenharia mesmo, para coleta de esgoto, para disponibilidade de água, para tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos. E esse é uma das maiores mazelas, eu acho, a maior extremo nacional. E do lado bonitinho da história? Do lado bonito da história, o que a gente tem, o que a gente tem por natureza é energia. O Brasil tem uma matriz energética, na sua maioria, sustentável, né? A gente é líder. A gente é exemplo mundial em energia. O biogás, inclusive, vem dessa pegada, né? De você aproveitar a matéria orgânica para produzir gás, né? Exato. Eu estive lá em Itaipu, conversei com o pessoal lá, tem um projeto bem bacana. Tem projetos interessantíssimos de biometano, né? De biogás para geração de energia. Já existem várias empresas gerando energia através de biometano. E também existe um grande desafio de
do abastecimento, né? Aí a gente volta na questão da infra e da questão continental do Brasil, que a gente teria que ter os dutos para ter esses abastecimentos dos postos de abastecimento desses gases. Mas já é algo muito bem desenvolvido no Brasil. O Brasil gera muita energia de veiculação hídrica, né? O Brasil ele tem as maiores hidrelétricas do mundo. Claro que hoje a China despontou. O Brasil tem muito sol, o Brasil tem muita água, ele tem muito vento. Então, assim, a gente gera energia com muita facilidade. Enquanto na COP a maior discussão a nível internacional era energia e água. No Brasil era uma discussão secundária, né? O nosso principal problema é o uso do solo e, socialmente falando, a falta de acesso a saneamento. Sabe aquelas teorias da conspiração, Claudinho? Eu gosto de imaginar, às vezes eu fico imaginando, né? Porque tem as ONGs internacionais que pegam pesado, né? Você tem vários institutos que pegam bastante essa questão. Muitos atribuem a ideologia, mas eles têm um pouco de razão mesmo. O assunto ambiental é uma coisa realmente que tem que ser observada, né? Zelar pelo planeta. Então, nós hoje somos mais de 8 bilhões de pessoas. Então, quando você vê movimentos de pessoas, né, gritando, temos que tomar cuidado com isso, etc., que seria a demanda energética, e aí ela vem de vários... A solar, a eólica, o próprio combustível fóssil, né? A renovável, tipo cana-de-açúcar. Então, eu fico imaginando, às vezes, que essa preocupação, nós estamos, como humanidade, um pouco meio que emergentes para tentar resolver essas coisas, né? Porque tudo, no final, é o que eu falei da frase de Lavoisier, né? De nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Sim. Então, a matéria-prima já extraída do solo e ela passar pelo processo de reciclagem ou de transformação, como eu chamei de ouro, é o ouro verde, né? Uhum. A hora que a humanidade perceber que o mais difícil é tirar da terra, né? Fazer toda a extração. E essa matéria-prima, ela está aí já meio que já transformada, como o caso de celulose, o metal, o cobre, o alumínio, o ferro, etc. Então, eu acredito que não é só uma questão ideológica, não. Esse assunto ele é promissor e quem embarcar com nova mentalidade vai sair na frente. Com certeza. A empresa que vocês estão a acreditar nisso há 40 anos atrás, hoje são uma potência. Então, eu gosto muito desse ponto motivador, né? Olha, nós não estamos falando de lixo, nós estamos falando de ouro. Exato. Entendeu? Isso aqui é bom. Ainda mais em época de robótica, inteligência artificial, a reciclagem, para mim, ele é uma visão muito próspera. Eu até brinco, se as pessoas soubessem, às vezes a gente passa na rodovia, tem um caminhão carregado com fardos e fardos de PET. Se a gente soubesse o valor que tem ali, essas cargas estariam sendo escoltadas, né? A gente vê alguns caminhões sendo escoltados, mas existem caminhões que estão gerando um valor na economia inimaginável. Que as pessoas nem imaginam o poder que tem na área ambiental em diferentes aspectos. Social, econômico e futuro também, né? Para a gente conseguir garantir o futuro para as próximas gerações. Como profissional, qual o seu sonho? Como Porque profissional? é uma área que você certamente seguiu por vocação, por gostar. E geralmente um profissional assim, ele tem uma visão de mundo e imagina um mundo, né? Qual seria o seu sonho? O meu sonho é um pouco complexo. O meu maior sonho, ainda que eu saiba que eu não vou estar viva para ver isso, era ver a Amazônia inteira saneada. Era conseguir. Que lindo, né? Era conseguir saber que a região que tem a maior disponibilidade hídrica do mundo também é referência em saneamento. Falta, né? É Porque uma tristeza, né? A Amazônia tem a maior oferta de água do mundo e tem a pior disponibilidade de água do Brasil. Controverso. Um paradoxo. Ou seja, o Nordeste tem a carência de água, mas consegue ainda disponibilizar água, um percentual de água melhor do que o da Amazônia, que tem a maior disponibilidade. É você sentir sede no oceano. Não pode beber água salgada. Exatamente. Né? Então, é algo que eu sei que eu não vou assistir de perto, mas uma ousadia minha seria ver a Amazônia saneada.
Tayane, outra coisa, outro assunto importante, porque são muitos assuntos, te agradecer mais uma vez aqui sua presença. Eu que agradeço, né? O convite. E a gente abrir esse debate, principalmente aí depois nós voltarmos, falarmos do bioinsumo, que nós vamos criar essa temática aqui para estar falando dos bioinsumos, né? Mas também aí tem um assunto, tem o crédito de carbono. Na sua experiência aí, o crédito de carbono, o que pé que está essa situação e de que forma que chega a importância para o Brasil, para o produtor, para a população, enfim. Assim como a lei de bioinsumos, o Brasil também está numa fase de regulamentação da lei do SBCE, que é do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. O Brasil também está nessa fase de regulamentação. E eu enxergo esse processo de uma maneira muito positiva. A partir do momento que a gente conseguir difundir as vantagens e os benefícios das pessoas fazerem o seu inventário de carbono, né, os negócios, os produtores, as empresas, elas vão enxergar o leque de oportunidades que elas vão ter a nível internacional e nacional também. Seja na venda de crédito de carbono, seja no ganho comercial e operacional pelo fato de tabular as emissões. Então, o Brasil está nessa fase de aprendizado, de regulamentação desse comércio. Já acontece internacionalmente, né? As grandes multinacionais já têm um inventário, já comercializam emissões. Existem projetos de carbono que são ou pela não geração de carbono ou pela redução de emissões. E é muito importante a gente falar isso, que a gente imagina que a gente só consegue ter crédito de carbono se a gente tiver uma plantação. Se a gente tiver uma floresta em pé. A gente acredita que crédito de carbono está atrelado à floresta em pé. Mas o crédito de carbono ele também está atrelado a processos produtivos eficientes. Então, se eu demonstro dentro do... O não poluente é beneficiado. Se eu conseguir comprovar dentro de uma metodologia certificada que aquele procedimento que eu tenho na minha empresa está deixando de emitir X quantidade de carbono, que se eu não tivesse aquilo ali dentro da minha indústria, emitiria muito mais, eu também posso gerar crédito. Se eu encontrar um termo técnico que a gente usa, adicionalidade naquele processo, a gente consegue gerar crédito dessa redução de emissões. Por exemplo, na utilização de bioinsumos, ele é um fator de... Pode ser uma adicionalidade. Ele pode ser, né? Pode ser uma adicionalidade. Consiga ali, né? Isso. Ele é uma... E também fala-se muito, aproveitando esse embalo, eles falam muito na cédula verde, né? No crédito verde, que é um título, né? Esse título verde já... Indiretamente existe, né? Até quando a gente fala de um acesso a um recurso mais barato... Exato. Né? Cai aí, né? Cai aí. A gente já percebe que muitas empresas acessam recursos muito mais baratos por conta de determinados projetos que elas têm internamente. Ou seja, então, assim, tanto para uma agroindústria, né? Uma agroindústria, aquele produtor ainda que... Ele já é uma agroindústria, mas ele não percebeu, né? Às vezes ainda, né? Falta essa informação. Falta isso. Falta essa informação. Já existem milhares de oportunidades de empresas estarem tendo acesso a recursos por conta de projetos ambientais e elas nem sabem. Então está deixando dinheiro na mesa por conta disso. Falando de agronegócio, geralmente o produtor está muito focado no que é o business dele, né? Se o cara é produtor de soja, ele pensa em entregar grãos de soja. A produtividade, saca, diminui o custo. O sistema envolto para captação do interesse do produtor, ele está bem organizado? Como é que está sendo construído isso? Porque eu acredito que um produtor que, por exemplo, tem muita coisa que o cara às vezes acaba gastando para dejetos, né? Que ele acaba gastando e acaba jogando fora o que seria ouro na mão de pessoas que têm a estrutura, como a empresa de vocês. Como é que está essa organização desse pessoal que está vivendo e tem já a consciência em contato com o produtor que está lá, vamos dizer, disperso de que esse mundo ecológico ele existe, que é uma oportunidade, inclusive, de negócio. Como é que está essa organização para chegar nesse produtor? Infelizmente, isso vai depender muito da região. Infelizmente. Porque quem dera se tivesse, vamos supor, uma Resisul
em todas as capitais, né, em todas as regiões, assim, para poder chegar nesses produtores. Então, ali naqueles centros, como Uberlândia, acredito, São Paulo, outros estados, onde já está acontecendo esse movimento comercial dessas empresas que estão trabalhando voltadas diretamente para a área ambiental, seja com com bioinsumos, compostagens e tudo mais, elas vão conseguir chegar naquele produtor que está ali perto. Infelizmente, vai demandar esse contato comercial mesmo, da disponibilidade comercial para chegar nesse produtor. Politicamente, como é que está a visão dos nossos gestores? Prefeitos, governadores... porque tem como é de interesse público o assunto, tem muitas prefeituras que poderiam estar criando usinas ou se preparando para a seleção do lixo, gera muito lixo urbano. Pelo que você tem rodado aí, não precisa expor ninguém, é só o que a sua percepção, o seu sentimento. Como é que está a visão política do país em relação a esse assunto? A gente volta naquela questão que também vai variar muito de acordo com a região. Mas, de modo geral, tem uma pressão, já está acontecendo uma pressão muito forte em relação principalmente à existência de lixões. A falta ali de gestão de resíduos que não seja para lixão. Então, o poder público ele já está bem pressionado em relação a isso, a nível nacional. Então, muitas empresas ou estão terceirizando a destinação dos resíduos sólidos urbanos ou estão construindo seus próprios aterros para poder fazer a disposição do resíduo. Então, no que tange a parte política, eu percebo essa pressão nesse sentido. Agora, quando a gente vai para a particularidade de bioinsumos, projetos ambientais, de modo geral, eu percebo que ainda é tudo muito embrionário. Claro que cidades como Uberlândia, que é uma bolha, né? Que quem dera se tivesse essa estrutura, né, ao longo do Brasil inteiro, já está mais estruturado, porque tem muita gente muita gente capacitada, né? Tem diretores e pessoas que têm uma bagagem técnica e de vivência e de negócios e de produção muito apurada. Então, acaba sendo, por consequência, uma realidade política que já reflete isso, né? Eles vão sendo pressionados a isso também, até por conta dessa comunidade que tem aqui no entorno. Quando você fala pressão, me chama a atenção porque, assim, um político para se sentir pressionado geralmente é o voto, né? É o cidadão. Então, quem pressiona são ativistas, ONGs, porque se fosse a sociedade mesmo, tipo assim, o político ter a certeza que o eleitor não vai votar nele pela falta de consciência da importância do assunto, certamente a gente estaria muito mais avançado, né? Porque aí o cara ia pesar mais forte. Quem são esses agentes de pressão no mundo político hoje? Talvez, quando eu falo pressão, não é pessoas que estão impondo, mas no sentido de pessoas que estão trazendo a pauta, estão trazendo essa demanda. Então, organizações. Então, as organizações, tanto públicas quanto privadas. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de inovação dentro do agronegócio, a gente tem os institutos federais, a gente tem as universidades. Então, a gente está colocando no mercado pessoas que vão olhar para esse tema, e essas pessoas fatalmente são eleitores. Então, são as próprias universidades, os institutos. Formadores de opinião. São formadores de opinião. As próprias empresas. Uberlândia e região tem muitas empresas, por exemplo, conectadas com o agronegócio. Então, naturalmente, isso chega isso se torna uma pauta relevante e muito falada, muito comentada, né? Como se fosse uma pauta, a pauta do açaí dentro do Pará, por exemplo, ou a pauta do petróleo dentro da região do Rio de Janeiro, ali da região dos lagos, por exemplo. Então, eu percebo isso. Quem pressiona, quem leva isso para a mesa, essa conversa para a mesa, e fica batendo ali na porta, precisamos falar de bioinsumo, precisamos falar dos produtores, precisamos falar do uso da água, do resíduo, enfim... são essas pessoas, né? As instituições, os institutos federais, as universidades, as organizações, as empresas. Né? Vocês têm dados de quanto movimenta esse setor ou são números ainda desconhecidos? Existem estatísticas, gráficos, Qual números? setor?
Esse setor ambiental de coleta, de reciclagem, quanto de dinheiro que esse mercado poderia movimentar? Eu até tinha esses dados, eu poderia ter trazido, mas eu não tenho para te falar assim de cabeça. Mas o mercado da reciclagem gera um... Está nos números dos bilhões. Sim, gera um valor muito alto. Com certeza. O mercado da reciclagem. Ainda que a gente recicle quase nada em relação dos resíduos, quando a gente fala de resíduos sólidos urbanos. Porque a gente tem dois mundos, né, paralelos. A gente tem o mundo dos resíduos sólidos urbanos e o mundo do resíduo industrial. Tenta imaginar quanto que uma indústria de refrigerante gera de resíduo todo mês. Quanto que uma indústria de carne gera de resíduo todo mês. Eu vi nas imagens que eu até tinha comentado antes, a Ambev relaciona com vocês, parece que vocês têm um trabalho lá dentro, né? Sim, sim. Então, a gente tenta imaginar essa magnitude do resíduo industrial e também esse mundo do resíduo sólido urbano. É um volume exorbitante, É impressionante, né? Não dá para calcular assim, não dá. Né? Mas existem esses números. números. Número, né? Só que o industrial é mais organizado do que a sociedade, né? A sociedade gera lixo sem muita organização. Na verdade, o industrial teria como mas você canalizar, tem um poder né? público, né? Que ele tem essa medição, entendeu? É necessário. E isso está no Senado, essa pressão o também. que eu estou dizendo é que a indústria ela tem capacidade mais rápida de reagir a isso, em termos de organizar a destinação desse resíduo, que é a sociedade. Porque a sociedade são vários cidadãos, muitas cabecinhas. Na verdade... Mas você tem o poder público. O poder público, sim tem o Senado Federal, tem o STF também, que vem em cima. O que eu posso explicar? Os caras conseguem empurrar com a barriga, a verdade é essa. E o que eu posso explicar para vocês? Existe uma lei federal, que é a 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. E ela demanda, um dos instrumentos dela, uma das orientações dela é a corresponsabilidade. Então, todos os atores da sociedade têm corresponsabilidade sobre o seu resíduo. Então, o município ele tem responsabilidade sobre o resíduo sólido urbano, assim como a indústria tem a responsabilidade sobre o resíduo que ela gera, assim como o comércio tem responsabilidade sobre o resíduo que ele gera. E lá tem o que deve ser atingido, os percentuais que devem ser atingidos, o que cabe para a logística reversa, o que não cabe. E existem todos esses números, tem um site do governo federal que ele marca exatamente o que eles têm de números nacionalmente do que está conseguindo reciclar e coletar de resíduos sólidos urbanos e o que não está conseguindo. Só que como as indústrias, elas são, obviamente, né, elas precisam prestar contas disso, até por conta de documentação, até por conta dos clientes delas e tudo mais, acontece de forma mais dinâmica. É inerente do processo dela, então ela precisa dar uma destinação àquele resíduo, né? Uma obrigatoriedade, né? Ela tem ali. E aí, nessa cadência dos municípios, os municípios eles têm essa responsabilidade também. E, às vezes, o determinado município ele não consegue articular isso com as próprias empresas do município. Então, às vezes, tem determinado município que tem uma indústria e está recebendo no aterro municipal o resíduo daquela indústria. Sendo que ele poderia virar e falar assim, indústria, não posso receber teu resíduo. Você precisa criar mecanismos para fazer sua destinação. Pois é, e essa logística reversa, muitos consideram ela como meramente custo só. Porque ela demanda transporte, uma demanda mas operacional. A logística reversa, não sei se vocês já ouviram falar, tem diversos selos, tem o selo Deu Reciclo, o Instituto Rever. Já existem decretos em vários estados, o que também tem a ver, essencialmente, com essa lei que eu comentei, com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a 12.305. O que ela entende? Se essa garrafinha chegou até mim, foi através de uma indústria. Né? Isso que vai virar resíduo. Então, é um ônus que uma determinada indústria está colocando no mercado. Então, ela vira para a indústria e fala assim, quanto que você vendeu ano passado de água? Tem fontes de cruzamento de dados. Isso. Então, são decretos muito bem estruturados, em que ele fala assim, quanto que você colocou na rua desse produto e quanto desse produto foi embalagem. Então, eu vendi 100 milhões de garrafinhas de 500 ml de água. Para essas 100 milhões de garrafinhas, dá um total de 30 toneladas de PET. Beleza, dessas 30 toneladas de PET... eu preciso que você faça a compensação de 30% desse volume, dessas 30 toneladas. Isso é a logística reversa. Obviamente, ele pode, ele mesmo, colocar caminhões na rua e sair coletando.
vir aqui coletar o nosso, coletar ali e tal. Só que é inviável. Ele não vai conseguir, o business dele, do negócio dele é fabricar água, refrigerante e vender, não é coletar garrafinha. Então, já existem mecanismos que você consegue fazer a compensação. E é onde você consegue desenvolver cooperativas, por exemplo. Porque aí tem aquela cooperativa que está catando na rua, tá o dia inteiro coletando. Então, essa indústria, ela vai fazer uma compensação através dessas cooperativas e desses catadores e dessas empresas de reciclagem que estão tirando esse resíduo da rua. Então, eles fazem uma compensação e publicam isso dentro do órgão estadual ou do órgão federal. Eu quero emendar mais uma curiosidade, Claudinho, depois eu vou te passar. Quem está na frente hoje na reciclagem? Plástico, metais, orgânicos, se você fosse analisar assim, quem hoje... Porque plástico a gente vê muita gente, né? Latinha, alumínio de cerveja, a gente vê até catadores independentes movimentando. Se a gente fosse analisar no Brasil, quem está na frente, mais avançado em termos de insumos, de matéria-prima? Ou quem mexe, geralmente, lida com todos os materiais ao mesmo tempo? Existem vários atores. Existe a indústria. Sim. A indústria, ela unicamente vai trabalhar com um tipo de reproduto, seja o plástico, papelão, ou metal, ou latinha. E existem os gerenciadores que estão ali no meio da cadeia, que está comprando das indústrias, que está comprando dessas indústrias, né, desses fabricantes que utilizam esses produtos, essas embalagens como matéria-prima. E também tem os catadores e tudo mais. E o valor agregado. O maior volume que você consegue captar de recicláveis na rua é papelão. Uhum. Mas não necessariamente ele tem um maior valor agregado. Né? O que vai ter de maior demanda no dia a dia é o papelão. Não, porque é uma indústria tão rica, porque ela estimula inclusive a cultura. Tem muitos artesanatos que demandam dessa coleta de lixos, né? Pessoal reaproveitando. Por exemplo, a garrafa PET, por exemplo, tem muita gente que sobrevive disso. Sim. Usando para artesanato. Sim. Sim. Agora, o papelão, ele já tem uma cadeia muito forte. O PET também, ele tem já uma cadeia industrial muito forte. As maiores dificuldades estão naqueles plásticos que ainda não tem muitas empresas fazendo a reciclagem dela, muitas indústrias fazendo a reciclagem. Então, por exemplo, às vezes a gente pega uma embalagem de shampoo, aí tá lá assim, PE/PP/PEBD. Como que eu vou encontrar uma indústria que vai reciclar especificamente aquele tipo de plástico? Se torna inviável. O material precisa de liga para ser reutilizável. Né? Se torna inviável e precisa de ter uma demanda, né? Uhum. Então, quando a gente fala de PET, PET é mega abrangente. Então, é fácil de eu reunir isso comercialmente, montar uma carga e vender. Agora, se eu pegar o plástico o copinho descartável, por exemplo, ele no processo industrial, até eu conseguir montar uma carga de copinho descartável, vender, são pouquíssima... A serragem é uma que eu acho que o Brasil resolveu bem, né? Porque hoje eles fazem placas inteiras com serragem prensada, que vira aí MDF, vira vários... E o caso da madeira é muito simples, porque ele vira uma biomassa, né? Uhum. Muitas caldeiras sobrevivem a partir de biomassa. Então, acaba sendo mais simples. A própria compostagem se utiliza de serragem. Placas, chapas e tal, se utilizam disso também. Agora... precisa ter essa demanda de mercado para viabilizar. Então, existe uma demanda de mercado do PET, que é PET. É 100% PET. E daí a gente tem indústrias já que captam esse PET usado para fazer uma matéria-prima novamente. Mas existem também alguns resíduos recicláveis. O copinho descartável é reciclável? Mas eu não tenho ele não tem um valor agregado que justifique o investimento de indústrias para fazer a reciclagem dele. Então, é um produto que, se a gente for pensar em economia circular, não é nem interessante ele existir, porque a reciclabilidade dele... fica abandonado ali no processo. A gente volta naquela questão que eu falei do começo, que a gente precisa pensar na concepção do produto, né? Porque tem que ter um valor comercial. Se não tiver um valor comercial, somente pela causa, não vai funcionar. Não vai ter uma aceitação, né? O mercado não vai absorver. Então, a gente precisa pensar, beleza, eu vou produzir essa garrafinha, eu vou conseguir ter uma facilidade na reciclabilidade dela. E é isso que vai mandar. Tayane,
muito obrigado pela sua presença aqui. Como eu falei, assunto aqui ele seria infinito, né? Seria. Nós vamos ter que... É muito bom. Nós vamos tiver a honra de você ter a sua presença aqui novamente em outro podcast. Vamos falar mais um pouco de mais desse assunto, do ESG, da educação. Tem muita porta aí, né? A área ambiental ela é muito vasta, né? Daí tem eu particularmente acho um assunto fascinante. Eu acho que tem histórias nessa reciclagem, por exemplo, você imaginou. Eu, por exemplo, quando eu descartei lá no Epicenter, a Andrea me lembrou que na hora que você está descartando, você separa o que você vai mudar e o que vai para o lixo. Teve partes da nossa mudança que foi para o lixo indevidamente. Então, você imagina quem achou, se deu bem. Deve ter algumas histórias bem maneiras. Assim, nossa, eu teria umas 50 para te contar. Vamos voltar para a gente contar esse episódio dessas histórias. Eu acho esse lado humano muito maneiro nessa conversa. Vamos lá. E, assim, honradíssimo pela presença. Se você tiver redes sociais, a empresa tiver redes sociais, quiser deixar aí para o pessoal conhecer mais o trabalho, a gente agradece muito e, assim, a hora que você puder vir, já sinta-se convidada. Muito obrigada, muito obrigada. A gente está no Instagram, a Resisul Uberlândia está no Instagram, assim como a Revitalize Ambiental também. Então, fique à vontade, a gente sempre traz muitos temas relevantes. Quando a gente fala de gerenciamento de resíduo, de água, de efluente, é um campo muito vasto, bioinsumos mais vasto ainda. E a gente entende que todas essas áreas, elas caminham juntas. Então, muito obrigada pelo convite. Vocês têm políticas que ensinam na empresa, algum incentivo, curso técnico, alguma coisa nesse sentido, para que alguém tenha interesse? De entender como é que é feita a captação desses trabalhadores, né? Então, a gente até gostaria, né, que você até trouxe uma ideia, né? A gente tem uma grande dificuldade de mão de obra. Seria muito interessante, né, se a gente tivesse institutos que fazem esse tipo de capacitação para essa área de resíduos, reciclagem e área ambiental como um todo, mas eu desconheço. Eu sei que existem alguns cursos técnicos em Uberlândia. É uma boa de criar, né? Sim, uma demanda. Porque demanda, inclusive, conhecer bem do que se trata, né, o assunto. Sim, diariamente. Inclusive, a gente sempre está passando treinamentos para a equipe, os motoristas e todo mundo, até por conta dessas particularidades em relação às operações, né? Que às vezes tem situações que eles nem imaginam do dia a dia. Perfeito. Obrigado, Tayane. Eu agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Agrociente no ar, Universo Sertanejo. Até mais.